Oi pessoal, e aí, vocês estão bem? Espero que sim, né? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas de hoje. Então, olha só pessoal, como sempre, como eu pedi semana passada, vou retornar a pedir novamente. Eu peço que vocês estejam em mão dos cadernos, certo? Para que vocês possam vir estar fazendo as anotações de dúvidas, de algo que vocês venham a entender, certo? E o livro também para que vocês possam ir me acompanhando. Então, a gente tem aqui o nosso material, que nós damos continuidade ao que nós íamos estudando, né? Desde a semana passada. Então, ficou programado para que nós estudássemos hoje, nessa nossa aula, os povos agricultores e ceramistas do conteúdo Povoamento da América. Então, com esse conteúdo, gente, nós vamos estar encerrando, certo? O conteúdo de debate do livro didático do capítulo 4, certo? Então, eu vou manter com vocês a mesma dinâmica que nós tivemos na nossa última aula, certo? Eu vou apresentar um slide que eu montei para vocês e vou explicando à medida que a gente for passando os pontos mais importantes, certo? Desse conteúdo. Gente, olha só, eu quero mesmo que vocês fiquem me acompanhando junto do livro, para que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês venham a anotar, tá certo? Eu vou me retirar agora, como vocês já sabem, e vou deixar o slide e vou apresentando para vocês. Ao final, eu vou apresentar a atividade que vocês têm que fazer referente a essa videoaula, tá certo? Então, daqui a pouco eu volto. Né, gente? Dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar hoje sobre os povos agricultores e ceramistas do conteúdo do povoamento da América. Gente, eu trouxe para vocês algumas questões bem pontuais a respeito das características desses povos agricultores. Na última aula, né, nós estudamos sobre povos de outras regiões aqui do Brasil, e hoje esse povo que nós vamos estudar, eles estão mais localizados, certo, na região norte. Então vamos lá? Olha só, pessoal, muitos estudiosos do início do século XIX, naturalistas, principalmente europeus, inclusive, encontraram nas margens de rios da floresta amazônica diversos vestígios indígenas, certo? À margem desses rios. Então, foram encontrados esses artefatos de cerâmica que datam de mais ou menos 4.000 anos, segundo estudos, certo? Então, a partir dessas descobertas, muitas outras descobertas vieram a ser realizadas a partir de estudos nessa região, tá bom? Então, olha só. Quais eram as características desses povos, segundo esses vestígios que foram encontrados? Eles eram povos ceramistas e agricultores. Então, olha só a diferença. Eles cultivavam seus próprios alimentos. Então, eles eram também sedentários e suas moradias eram de acordo com a sua localização geográfica. Lembra que na sala a gente já havia conversado a respeito disso, de que quando os primeiros povos começam a dominar a agricultura, eles deixam de ser povos nômades e passam a ser povos o quê? Sedentários. E as suas moradias, no caso desses povos ceramistas, ela vai depender muito de sua localização. Por quê? Porque nessa região onde eles viviam, era comum em períodos do ano existir cheias, certo? Então, dependendo disso, alguns deles tinham características bem específicas para fazer suas moradias. A exemplo dos povos que viviam nos tesos, certo? O que eram tesos, pessoal? Eram morros artificiais. Esses morros eram construídos, certo? Ao redor aí onde vocês estão vendo aqui na imagem, certo? Isso aqui são os tesos. Vocês estão vendo aqui? Então, era construído com argila, certo? Que era encontrado aí no rio. Então, eles construíram artificialmente esses morros, certo? E em cima deles eles construíam suas moradias. Olha só, pessoal, aí vocês estão vendo no vídeo que tem um link do vídeo, né? Falando para vocês. Então, isso vai nas instruções das atividades, que é para vocês acessarem esse vídeo, que eu quero que vocês assistam, que ele é um complemento da nossa videoaula de hoje, tá certo? Então, vocês vão assistir
E nesse vídeo ele vai estar falando ainda mais a respeito dos tesos e dessa cultura dos povos marajoaras, tá certo? Então vamos na sequência. A produção da cerâmica era uma produção que era realizada de forma coletiva, então quer dizer o quê? Que todos aqueles que moravam ali naquele grupo, todos produziam essas cerâmicas, tá certo? A argila que era utilizada era argila coletada nos rios da região, então ali por onde eles moravam mesmo, certo? Eles produziam diferentes peças, que podiam ser desde estatuetas, que é essa que vocês têm aqui, ó, vocês estão vendo aqui? São estatuetas, essa aqui também, certo? Até vasos e outros utensílios. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, certo? A respeito desses vasos e desses outros utensílios. Vamos lá. Como era a decoração dessas peças, certo? Que eles faziam. Então, eles costumavam decorar esses artefatos com o uso de gravetos e ossos de animais, fazendo também marcação na argila ainda úmida. Então, eles pegavam, eles moldavam, certo? A argila e eles faziam a decoração desse objeto que eles confeccionavam. Eles podiam utilizar ossos ou gravetos para fazer essa decoração, certo? E como é que as peças eram secas? Primeiro eles moldavam, decoravam, depois colocavam essas peças para secar ao sol e depois eles cozinhavam, né, que é como se chama na cerâmica, a forma de fazer, em altas temperaturas para que esses objetos adquirissem rigidez e resistência. E a variação de acordo com a sociedade que a produzia. Por que isso, pessoal? Porque muitas vezes, dependendo da localização desses povos, eles podiam fazer vários tipos de decoração. Cores utilizadas para fazer pinturas, os desenhos que eles utilizavam. Então, isso ia depender muito da sociedade que estava produzindo aquele objeto, tá certo? E aí nós temos alguns exemplos desses objetos que eram produzidos, certo? Para que vocês possam dar uma olhada. Olha só, esse primeiro objeto aqui e esse aqui são urnas funerárias. Eu vou deixar para falar um pouquinho mais delas na frente com vocês. Esses eram utensílios que eram utilizados, né, para carregar água, para guardar alimento. Esse aqui era o que eles chamam de tanga, então eles têm todo um significado com desenhos. Todos esses podem ver, né, que eles são bem desenhados, bem detalhados. Então vamos lá, vamos seguir. Uso. Então, eles poderiam utilizar essas cerâmicas que eles produziam para o transporte de água, para guardar alimentos, cozinhar alimentos e urnas funerárias. Gente, o que eram essas urnas funerárias? Como eu já tinha falado para vocês lá, né? Então, essas urnas funerárias, elas serviam para colocar os entes, né, do grupo dentro quando eles iam a óbito. Então, quando eles morriam, nossa sociedade hoje, né, nós usamos os caixões, tudo, mas na época eles usavam essas urnas. Então, eram como esses jarros, né, bem grandes. Eram esses jarros bem grandes, onde eles colocavam os corpos, né, dos seus entes queridos e fechavam, lacravam eles e enterravam nos seus cemitérios. Tá bom, pessoal? Então, olha só, foi bem curta, né, nossa aulinha de hoje de explicação de conteúdo, porque realmente só ficou faltando para que nós falássemos a respeito desses povos, dos povos ceramistas. Então, eu trouxe uma atividade para vocês. Lá na apresentação aqui do nosso slide, vocês viram que tem um link de um vídeo, não é? Que é para que vocês assistam, para vocês verem falando um pouquinho mais a respeito dos tesos. É muito interessante o vídeo, certo? Eu espero que vocês gostem bastante e consigam adquirir muitas informações com ele. Então, olha só, nós temos a descrição das atividades, que também vai estar em anexo aí para vocês no sistema. Mas antes disso, eu vou adiantar um pouquinho sobre essas atividades, tá bom? Então, olha só,
Vocês têm a primeira parte da atividade, onde eu estou mandando também um link de um texto, que é para que vocês façam uma leitura desse texto e a partir dessa leitura vocês vão responder algumas informações que eu solicito, tá certo? E aí depois tem o link do vídeo que eu falei lá na nossa apresentação de slide, certo? Onde vocês vão estar assistindo esse vídeo também para responder algumas questões, tá certo? E aí vocês vão ter uma atividadezinha no livro didático, que é da página 52 e 53. Vocês vão ler as informações que estão aí no livro de vocês, tá certo? E depois vocês vão responder algumas questões que tem nessas páginas, tá bom? E já sabem, me enviam. Gente, como sempre, vocês sabem, qualquer dúvida, entrem em contato, não hesitem, mandem mensagem, liguem, perguntem, tá certo? E eu espero o retorno de vocês a respeito de nossas videoaulas também. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus. Beijinho, até outra hora.